Fala, minha galera linda, seja bem-vindo a mais um vídeo. E o tema da aula hoje é o teorema do ângulo externo. É um assunto envolvendo triângulo. Presta bastante atenção porque é muito simples, ok? Então vamos embora para o teorema do ângulo externo. Pessoal, mas antes de iniciarmos esse assunto do teorema do ângulo externo, é necessário que você entenda dois pontos aí para você entender ainda mais o teorema do ângulo externo, beleza? Então, vem comigo aqui, presta bastante atenção. Eu tenho aqui, tá? Deixa eu pegar aqui a canetinha aqui para mostrar a vocês. Vamos lá, apontador. Eu tenho o triângulo RST. Note que esse triângulo, ele tem 6 ângulos, ó. Eu tenho esse aqui. Tem um laranjinha aqui, esse aqui faz 2. Tem esse vermelho, esse aqui mais rosinha, né? Faz 2, então no caso 4. Tem o azul com esse verdezinho bem claro aqui, no total 6. Então aqui eu tenho 6 ângulos, beleza? Esse de baixo é o mesmo, tá? Que daqui a pouco eu explico a vocês por quê. Então é o seguinte. A primeira coisa, dá uma olhada nesse ângulo A, vai sair uma flecha dele, ó. Então eu tenho o ângulo A, beleza? Vai sair uma flecha do ângulo B e vai sair uma flecha do ângulo C. Por que esses três? O ângulo A, B e C. Esses ângulos são chamados de ângulos internos. Professor, mas por que ângulos internos? Porque está dentro, algo que está dentro, chamamos de ângulo interno, chamamos de algo interno. Então, está dentro é interno. Logo, esses três ângulos aqui são chamados de ângulos internos, ok? Não esqueça disso. Se temos esses três ângulos internos, também temos os ângulos externos. Externo quer dizer fora, tá certo? Ah, eu vou estudar no exterior. Você vai estudar fora do seu país, ok? Então, externo quer dizer fora. Então, vai sair uma seta desse ângulo aqui, ó. Ele é externo. Esse outro próximo do A, ó, do ladinho do A, ele também é externo. E esse do lado do B, ele também é um ângulo externo, tá? Então, já sabemos o que é ângulo interno e o que é ângulo externo. Outra coisa muito importante é que eu não sei quem é A, não sei quem é B, não sei quem é C. Desconheço essas medidas. Pode ser 30, 40, 50, tá? Eu desconheço. Mas quando eu somar o ângulo A, esse ângulozinho A que você está vendo aqui, mais o ângulo B, mais o ângulo C, quando eu somar eles, tá? Vai ter que me dar 180 graus. Em qualquer triângulo do mundo. Pode ser no Brasil, pode ser no Japão, na China, no Canadá. Em qualquer lugar do mundo, a soma dos ângulos internos sempre dá 180 graus. Professor, na minha conta deu 181. Você está errado. Professor, na minha conta deu 179. Você está errado. Nem dá mais, nem dá menos. Dá exatamente 180 graus. Lembre-se disso. Muita atenção, ó, muita atenção. A soma dos ângulos internos de um triângulo, esses que vocês estão vendo aqui, sempre o resultado vai dar 180 graus. Algo muito importante aí antes do teorema do ângulo externo. Outra coisa importante é que eu quero que você dê uma olhada aqui. Nota o seguinte. Sabemos que numa circunferência completa, tá? Tem 360 graus. Completo, tá? A metade dela tem 180 graus. Ou seja, esse arco que você está vendo aqui, tá? Ó, ele está metade de uma circunferência. Se ele está metade de uma circunferência, isso significa que se eu pegar desse ponto aqui até esse outro ponto aqui, tá? Pegando nessa metade de uma circunferência, aí tem 180 graus, tá? 180 graus. Então, note que esse 180 graus foi dividido em duas partes. Foi dividido nesse primeiro ângulo aqui, que eu vou chamar de 1, e nesse segundo ângulo aqui, que eu vou chamar de 2, tá certo? Tá? Esses dois ângulos, o ângulo 1 e o ângulo 2, tá? Quando eu somar, tem que dar 180. É metade de uma circunferência, tem que dar 180, ok? Né?
Porque se eu pegar o ângulo 1 e o ângulo 2 e somar, ele vai dar meia volta. E essa meia volta é 180 graus. Vamos supor que esse ângulo 1 seja 95 graus. Quem é o outro ângulo? Quem é esse ângulo que eu vou chamar de x? Tá? Aí você diz, agora estou entendendo, professor. Quer dizer que se eu pegar o ângulo aqui, o ângulo de 95, beleza, esse ângulo de 95, somar com esse ângulo que eu não sei, que é o que o senhor acabou de perguntar, esse ângulo x, quer dizer que se eu somar eles dois, vai me dar meia volta, e meia volta é 180 graus. Muito bem, guerreiro, muito bem, tem que me dar 180 graus. Aí vem a pergunta, qual é o número que eu somo com 95? Qual é o número que eu vou somar com 95 para que me dê 180? Aí você vai ficar tentando adivinhar, vou de 5 em 5, 100, você vai ficar adivinhando? Não, basta você fazer o seguinte, ó, então é um número que somado com 95 dá 180. Então basta eu pensar assim, ó, eu tenho um número, é só pegar o 180, tá? O 180 e tirar 95. O que sobrar era o número que eu estava pensando, tá? Então, ó, x é igual 180 tira 95, em qualquer lugar do mundo, isso aí vai me dar exatamente 85 graus, beleza? Então isso quer dizer que esse ângulo agora, tá? Deixa eu apagar ali aquele X aqui. Então isso quer dizer que esse ângulo que eu estava procurando, ele é 85 graus. Muito bem, toma para vocês, exatamente. Isso aqui é 85 graus, tá bom? Isso aqui é 85 graus. Quero mandar um beijo aí para minha sobrinha Vitória, coisa mais linda de papai. Preste atenção, meu amor. Então, beleza. Por quê? Porque se eu pegar 95 e somar com 85, isso aqui vai me dar exatamente 180 graus. Olha outro exemplo. Vamos outro exemplo aqui. Eu tenho que esse ângulozinho aqui que eu estou marcando para vocês aqui, olhe, ele é 30, tá? Ele é 30. Quem é esse outro ângulo aqui que eu vou chamar de x? Aí você diz, vou tentar adivinhar? De jeito nenhum. Você sabe que a soma desses dois tem que dar 180 graus. Não é meia volta? Não é meia volta, né? Metade é 180. 180, 180, 360, beleza? Então, quem é x? Ó, eu faço do mesmo jeito. Então quer dizer que se eu pegar esse x, para mim descobrir quem é esse x, é só pegar o 180, que é a meia volta, e tiro o ângulo que eu já tenho. Quem é o ângulo que você tem? É 30 graus. Beleza? Então, x tirando, tá? 180 tirando 30, vai sobrar 150. Então, isso significa que esse outro ângulo aqui, ele é 150 graus, tá certo? Pessoal, o nome desse assunto aqui, que a soma dos dois dá 180, tá? É ângulos suplementares. Lá no final do vídeo, vou deixar a indicação para você assistir ângulos suplementares. Muito bom, muito interessante, beleza? Então, o que é que tem que ficar na aula até agora? Tem que ficar que a soma dos ângulos internos dá 180 graus, isso aqui, e tem que entender o que são ângulos suplementares. Esse ângulo da metade da volta dá 180 graus, ok? Vamos agora entender o teorema do ângulo externo. Eu tenho esse triângulo aqui que vocês estão vendo, tá? Eu estou vendo aqui, esse triângulozinho aqui. Eu tenho esse triângulo aqui, ó, laranjinha aqui, ó, o ângulo laranjinha, que ele está dizendo que é 110. Estou vendo esse vermelho aqui, que é 30. Tem esse azul, que ele não disse quem é, ó. Será que dá para me descobrir quem é esse azul? E tem esse verdinho aqui, que ele é o ângulo externo. A gente já entendeu o que é o ângulo externo. Ele é o ângulo fora do triângulo. Está fora do triângulo, então ele é o ângulo externo. Será... Opa, deixa eu apagar aqui que eu risquei sem querer. Será que tem como eu descobrir esse ângulo azul? Será que tem como eu descobrir esse ângulo azul? Tem, né, pessoal? Como? Porque você sabe que a soma dos ângulos internos tem que dar 180.
Então, se eu pegar esse 110, se eu pegar esse 110, preste atenção, se eu pegar esse 110, somar ele com esse outro ângulo aqui, que é 30, e somar ele com esse ângulo que eu não sei, que é o azul, que eu vou chamar de x, tá? Vai ter que me dar quantos graus? Pode ser em qualquer triângulo do mundo. Isso aqui vai me dar 180 graus, beleza? Show, professor, estou entendendo. Se eu somar esses dois aqui, 110 mais 30, 110, 120, 130, 140. Então, vai me dar 140 graus. Então, eu tenho 140 graus, beleza? Se eu pegar esses 140 graus e somar com esse x, que eu não sei, isso aqui vai me dar 180 graus. Nesse caso aqui, dá até para a gente fazer de cabeça, né? Deixa eu pegar aqui, 180 graus. Dá até para a gente fazer de cabeça. Qual é o número que somado com 140 que dá 180? Só você fazer de 10 em 10, ó. 150, 160, 170, 180, 40, né? Então, isso quer dizer que esse ângulo, ele é 40 graus, ok? Ele é 40 graus. Presta atenção que o teorema vai começar agora, ó. Então, ele é 40 graus. Aí, eu queria descobrir quem é esse x. Quem é esse ângulo externo? Quem é esse ângulo externo? Olha como é que você faz. Eu estou vendo que esses dois, o azul e o verdezinho claro, a soma deles dois vai me dar metade o que a gente tinha feito aqui, ó. O que a gente tinha feito aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo a importância de saber isso? Então, esse ângulo azul e o verdinho aqui vai me dar 180. Ou seja, se eu pegar esse ângulo de 40 e somar ele... Opa, peraí, deixa eu colocar aqui, que chega bem aqui, escorreu. 40 mais esse x, isso aqui vai ter que me dar obrigação, obrigação aqui, obrigatoriedade, 180 graus, beleza? 180 graus. Por quê, professor? Porque ele é metade de uma volta. Então, ó, quem é o x? Então, é só pegar o x, aí eu pego esse 180 que está aqui, né? Para descobrir quem é esse número x, 180, e tiro o que eu já tenho, no caso, o 40, né? Então, vai ficar menos 40 graus, menos 40 graus. Em qualquer lugar do mundo, 180 menos 40, isso aqui vai me dar 140 graus, ok? Então, esse ângulo externo, ele é 140 graus. Preste atenção numa coisa, tá? Então, aqui vai ser 140, ok? Preste atenção numa coisa. O quê? Esse ângulo externo, esse x aqui, ó, esse ângulo externo, ele foi a soma desses outros dois ângulos. Ó. Eu tenho o ângulo do lado dele, eu não usei o ângulo do lado aqui, mas note que 140 é a soma dos outros dois ângulos, ó, 110 mais 130. Será uma coincidência, professor? Não. O ângulo externo, o teorema diz isso, o ângulo externo é a soma dos outros dois ângulos, ou seja, eu tenho um ângulo externo, você descarta o ângulozinho que está do lado dele, você não usa, aí você pega os outros dois e soma, sempre, professor, sempre. Então, preste atenção, ó. Eu tenho esse triângulo aqui, tá? Tem um ângulo aqui, ó, o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Então, esse ângulo x, ele vai ser o seguinte, ó, o ângulo x. Eu descarto o ângulo que está do lado dele, não uso o B. Então, esse x vai ser quem? Ó? Vai ser A somado com C. Então, é só pegar o ângulo A, e somar ele, tá? Só pegar o ângulo A e somar ele com o ângulo C. É só isso, professor? É só isso, pessoal. É só isso. Professor, e se o ângulo for o outro? Se fosse um exemplo esse y? Olha, pessoal, do mesmo jeito. Você não usa o ângulo do lado, você descarta ele e soma os outros dois ângulos, que no caso aqui, quem seria? Seria y seria o ângulo B, mais o ângulo C. Vou dar já exemplo aqui com números, tá? Com C, tá? Professor, e se fosse aquele lá de cima, esse Z?
Ó, pessoal, do mesmo jeito. O Z é do mesmo jeito. Eu descarto o ângulo que está do lado dele, que é o C, e somo esses dois, ó, que no caso seria A mais B, tá? Então seria aqui A somado com o meu B, tá certo? Então o ângulo externo, o teorema do ângulo externo diz isso, tá? Ele é igual à soma dos outros dois ângulos da frente dele, os ângulos opostos, tá bom? Vamos dar um exemplo aqui? Olha que coisa mais simples. Esse X aqui, ele é ângulo externo, ele tá fora do triângulo, tá? E o que a gente aprendeu? Quando eu quero descobrir quem é x, ó, quando eu quero descobrir quem é x, eu descarto o ângulo que está do lado dele, professor, mas não tem nada. Por isso, preciso nem saber. Eu descarto o ângulo que está do lado dele e somo os outros dois, ó, e vou somar os outros dois, tá? Então vai ficar 60 graus, tá? Mais 30 graus, mais 30 graus. Então isso quer dizer que esse ângulo ali, esse ângulo x, ele é exatamente, ó, 60 mais 30, ele é igual a 90 graus. Olha que coisa mais simples, pessoal. Olha que coisa mais simples, tá? O professor pode dar outro exemplo? Olha aqui, ó, deu 30, né? 90, né? O professor pode dar outro exemplo? Com certeza. Quem seria esse ângulo aqui agora? Ó? Quem seria esse ângulo? Então, você lembra, descarta o do lado e soma os outros dois. Então, aqui que seria mais fácil, ó. Então, x, ele é igual a quem, ó? A soma dos outros dois ângulos, ó. 65 com 32, tá? Então, seria 65 graus, mais 32. Olha, dá até para fazer de cabeça, né, pessoal? Dá até para fazer de cabeça. Então, o x que eu estou procurando, ele é igual a 97 graus. 97 graus, ok? Muito fácil. Descarta o do lado e soma os outros dois. Esse triângulo aqui, ele tem algo interessante, tá? Ele tem aqui, ó, um quadradinho bem aqui, ó. Na maioria das vezes você vai encontrar até uma bolinha no meio. Por quê? O que significa isso? Significa que esse ângulo você não está vendo, mas esse ângulo aqui, ele equivale a 90 graus. É mesmo, é, professor? Toda vez que eu pegar um triângulo assim, que tiver esse quadradozinho, quer dizer que tem 90? Veja que os outros não tinham, os outros não tinham, tá? E quando não tiver, aí equivale a 90 graus, tá certo? Isso aqui equivale a 90 graus. É um ângulo reto. Por isso dizemos que esse triângulo é um triângulo retângulo, devido que aí é um ângulo reto. Se não aparecer número lá na sua prova, na sua avaliação, você sabe que isso aí tem 90 graus. Então, quem é x? Quem é x? Olha que coisa mais fácil. Então, x vai ser quem, ó? Descarta o ângulo do ladozinho, ó. Não tem nada aqui, nem preciso saber. E é só somar esses outros dois aqui, ó. Então, vai ficar 90 graus, tá? Não tem nada ali mais, é 90. Mais 45 graus, 45 graus. Isso aí vai totalizar quanto? Tá? Quanto? Isso aqui vai totalizar 135 graus. 135 graus é a minha resposta. Ok? Gostou do vídeo, pessoal? Foi interessante para vocês? Compartilha esse vídeo com teu amigo, teu colega, no grupo da família, até no grupo, qualquer grupo que você tiver, compartilha aí, tá certo, pessoal? Deixa o joinha e assista esses dois vídeos que tá aparecendo aí para vocês, para que assim você fique cada vez mais experiente na matemática, tá bom? Então, beijo a todos, beijo aí pra galera do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, tá? Bahia, Alagoas, a galera geral que Rio de Janeiro, São Paulo, todos os estados que acompanham o canal do professor, beleza? Então, beijo a todos e até a próxima. Fui!